Olá, olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa A Hora do CEO Publicitário, o programa que ensina donos de pequenas agências de publicidade a lucrarem R$ 10.000 por mês, trabalhando menos 2 horas por dia. Eu sou Mafer Teixeira. Eu sou Rony Delgado. E o tema do programa de hoje, gente, é como precificar e vender os serviços da sua agência de publicidade. Então, o Rony está aqui para trazer todas as informações aí para nós, para vocês que estão aí assistindo. O objetivo é realmente desmistificar essa história de que pequenas agências não podem, né, Rony? Faturar 10.000 por mês, não é isso? Existe o estigma que uma agência, para ela faturar 10 mil ou mais, né? Ela tem que ter uma estrutura muito grande, ela tem que ter muitas pessoas trabalhando, tem que ter 50, 100 clientes, e a gente vai quebrar todas essas objeções hoje aqui com vocês. Vocês vão sair daqui, fica até o final do vídeo, até o final do podcast, que vocês vão sair daqui com a mão na massa de como apresentar, vai ter orçamento, como vender para os seus clientes, né? Vamos lá. Muito bom, já rolou até um spoiler Já aí. rolou spoiler do tema antes do tema. Bora lá então, como precificar e vender os serviços da sua agência de publicidade. Vamos começar então falando, Rony, uma coisa que é muito importante da galera entender em casa, né? Qual a diferença do preço e valor? Isso é importante, isso é importante. Bom, existem várias nuances, né? Vários pensadores que falam sobre isso e profissionais que falam sobre a diferença de preço e valor. Mas basicamente é assim, preço ele é quantitativo, ou seja, ele é palpável e ele é muito ligado ao valor monetário. Ao valor monetário, mas é ao monetário. Então, quando a gente pensa em dinheiro, vamos supor assim, é a moeda. Em preço, é o valor daquilo, só que de maneira monetária. Então, vamos supor, eu vou falar, Maria Fernanda, quanto custa para você me dar uma consultoria de moda? Sei lá, né? Você vai falar, Rony, custa R$ 1.000. Você não explicou nada do seu serviço, vamos pensar. Você falou, é R$ 1.000. Na minha mente, já tem uma concepção monetária desse preço. Então, é R$ 1.000. R$ 1.000 para mim, aí no nosso cérebro tem vários botãozinhos que vão acionando do que é aquele R$ 1.000. É caro? É barato? Esse serviço vale os R$ 1.000? Tudo no nosso cérebro. Então não teve nenhuma percepção de valor, só teve de preço. Então preço é isso, tá, gente? Eu não sei se deu para entender. É aquilo que a pessoa pode imaginar. Quantificar, imaginar as notas, vamos dizer assim. imaginar o dinheiro que ela vai pôr ali no negócio, tá? Valor é a percepção de valor, por isso que chama valor mesmo, é a percepção de valor daquilo que você está oferecendo à pessoa ou que ela é impactada. Isso é percepção de valor e não tem nada a ver com a parte monetária. Você pode vender um produto ou um serviço a 1.000 e o mesmo produto ou serviço a 10.000. Então depende do público, da percepção de valor, de como você vende, da sua autoridade e da qualidade daquele produto ou serviço. E às vezes o produto ou serviço tem qualidade, mas a pessoa se menospreza e cobra um preço muito baixo. E às vezes o mesmo produto poderia ser vendido pelo dobro, pelo triplo, para o mesmo público. Então às vezes não é o público que está errado, às vezes nós estamos errados na hora de precificar e vender, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Então vamos lá. Boa! E já vou até colocar uma pergunta que não estava aqui, Rony. Eu vou fazer essa loucura. Mas eu acho assim, legal você falar, né? Qual que é a questão ali do valor? Como que isso impacta a maneira que a pessoa apresenta? Impacta totalmente, né? Tipo, Sim. se ela não apresentar de um jeito legal, já vai embananar ali o jeito que a pessoa vai perceber o valor daquele serviço, né? Isso, porque hoje, como a gente usa muito o WhatsApp e outras formas de comunicação sem ser a presencial, você tem que impactar a pessoa de uma maneira que ela perceba o seu valor. Então, seja uma proposta pelo WhatsApp, seja uma reunião presencial, um telefone, um áudio, né? Então, como mostrar isso para que a pessoa perceba o valor de algo que às vezes ela não está vendo? Você não está conseguindo mostrar o teu trabalho na frente dela. Porque quando a gente está um na frente do outro, a pessoa começa a ler o jeito que você está falando, consegue ver se você está inseguro ou insegura, né? Consegue ver a tua percepção quando você está apresentando, se você está confiante na hora de apresentar, falando, nossa, essa pessoa entende o que ela está falando. Então, isso tudo da percepção de valor. Então, existem várias maneiras, nós vamos falando aos poucos aqui, de como você mostrar esse valor na hora de apresentar. Para mim, isso é o mais importante. É como você apresenta o seu produto ou o seu serviço, no caso de agência de publicidade, né? Como você pode apresentar o seu serviço de uma maneira que gere valor para a pessoa e ela capte esse valor. Lógico, gente, às vezes o valor que você vai cobrar não é para aquele público. Às vezes a pessoa vai achar caro porque é caro com o que ela pode investir. Aí é diferente. Não quer dizer que o seu serviço não vale. Quer dizer que ainda não é o momento dela adquirir o seu serviço. O Jacan fala assim,
que muita gente fala para ele, sabe, já que é o chefe de cozinha, né? O do Masterchef. Isso. Uhum. Eu vi um post dele esses dias que falava assim, o seu restaurante é muito caro. Ele falou, não, você ainda não tem dinheiro para comer no meu restaurante. Por quê? Porque ele posicionou, não quer dizer que ele está menosprezando quem não tem dinheiro para comer no restaurante, mas ele posicionou o público dele, ele quer vender para aquele público, ele se posicionou, como ele poderia vender pratos mais baratos e se posicionar para outro público. Então a gente tem que olhar um pouco sem preconceito nisso, porque não é questão do quanto a pessoa pode ou não pode pagar, é posicionamento da empresa, né? É isso. Nós vamos fazer pequenos cortes e pausas, porque daí depois, né? Isso! Vira pequenos vídeos. Exato, os famosos Nutellas, que não é o tema do vídeo de hoje, mas Não enfim. vamos lá, Nutelas. Vamos lá. Não, Nutella não é essa geração que a gente... Não, tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Não nos processem sem comentários É um assunto negativos. para um outro vídeo, Outro momento. vídeo. Mas vamos lá então, Rony. Já que falamos aqui de diferença de preço e valor, agora eu gostaria de perguntar para você. Como calcular um orçamento e fazer a precificação? Então, o cliente está com uma necessidade específica de um serviço específico, né? Como que eu calculo esse orçamento para apresentar para ele e como que eu faço a precificação antes de apresentar para ele junto com esse orçamento? Bom, quando o cliente procura uma agência de propaganda, uma agência de publicidade, uma agência de design, às vezes para criar uma marca, para fazer um cronograma de rede social, para fazer uma mídia, ele não sabe quantas horas aquilo vai demorar, né? Então, se você é um profissional que já está na trilha aí, já está trilhando, você já vai ter uma noção de quanto tempo demora para criar uma marca. Existem nuances, às vezes vai alterar 2, 3 vezes, tem cliente que não, mas você vai ter uma média do tempo mais ou menos que você gasta para criar aquela marca. Tudo que você for precificar, que é uma coisa intangível, design é uma coisa intangível, propaganda é uma coisa intangível, na parte de criação, planejamento, tudo isso é tempo. Então, tudo que você for fazer de precificação tem que estar pautado no tempo de execução. Isso é o erro assim, primordial de muita gente. É o tempo. Então, não é uma marca, então a pessoa faz como se fosse um bloco na cabeça dela. Não, a marca é X reais. E eu vou te entregar isso. Beleza, mas você já viu, nos primeiros, tudo bem, a pessoa não sabe quanto tempo vai demorar, né? Se a pessoa está iniciando. Mas se ela já fez algumas vezes, ela sabe quanto tempo demora. Então, vamos supor, vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa é sozinha. Ela é a urgência, né? A Tem muita famosa urgência. já fui urgência, todo mundo já foi urgência. Ele vai criar uma marca de uma confeitaria. Então, o dono da confeitaria chega lá, olha, Maria Fernanda, eu queria criar a marca da minha confeitaria, tal, já tem um nome, eu vou chamar Confeitaria do Nono, sei lá, né? Quanto custa para criar essa marca? A pessoa joga. Primeiro que ela não vai pôr preço no teu serviço. Muita gente vai pôr, mas ela não vai pôr. Nesse caso aqui que a gente inventou, não vai pôr. Aí você vai falar, olha, eu vou elaborar um orçamento, o que o senhor gostaria de fazer? Aí ele vai dar o briefing prévio, que não é o briefing do processo, ele vai dar o briefing prévio para você ter uma ideia e conseguir precificar. Baseado no que ele vai te pedir a marca, mas ele também precisa do uniforme, ele também precisa de tal coisa. Você já vai juntar e ver quanto tempo vai demorar para criar, pensando ali em 2, 3 alterações, né? Olha só. Viu? Então você já vai pensar nas 2, 3 alterações e vai calcular mais ou menos o tempo. Então vamos supor que essa marca desse jeito vai custar R$2.000. Então vai custar R$2.000 para você entregar a marca. Quando você for apresentar isso para a pessoa, ele vai te perguntar, Maria Fernanda, você é minha cliente, né? Uhum. Por que R$2.000? É a pergunta do milhão isso daqui, né? Eu entendi, recebi seu orçamento, muito bonito o trabalho de vocês, né? Mas por que R$2.000? Aí que vem o valor, né? Então, como você vende isso? Olha, porque eu vou fazer isso, você vai ter que descrever parte do processo. Não precisa falar quantas horas vai demorar, mas você vai descrever parte do processo, como você vai apresentar, já põe os prazos e como você vai entregar. O mais importante na criação de uma marca ou de qualquer coisa que você for fazer é que a pessoa tenha pelo menos a transparência do processo e como você vai entregar, porque isso vai te trazer valor. Ela vai entender o que ela está comprando porque é algo intangível. Então, como você pode deixar tangível, mostrando o processo e como você vai entregar, porque é uma coisa que ela ainda verá e muitas vezes vai ter que pagar adiantado, né? Uhum. Então, aqui eu extraí uns aprendizados, já para o pessoal aí anotar também, já quem quiser ir tomando nota. Veja se faz sentido isso. Primeiro de tudo é a pessoa calcular as horas que ela gasta naquele serviço, Isso. Eu vou explicar de maneira prática, que eu não expliquei de maneira prática. Então, se o cara é sozinho e ele ganha, sei lá, ele tem a meta de ganhar R$2.000 por mês.
ele tem os custos dele lá, tudo, mas ele tem a meta de ganhar R$2.000. Então vamos supor que ele faça 10 serviços no mês. Isso é com histórico, gente. Tem que ter histórico. Depois nós vamos falar de sistema, ao longo do tempo a gente vai falando de como você pode mensurar tudo isso, essas horas. Mas ele já sabe quantas horas, é o básico. Então ele trabalha 6 horas por dia, vamos supor que não trabalha 8, né? Trabalha 6 horas por dia, 5 dias por semana, 20 dias por mês. Ele sabe quanto tempo ele trabalha. Ele sabe quanto ele ganha. Se ele dividir isso por hora, ele tem o custo da hora dele. Isso é uma coisa complexa, né? Que a gente fala em detalhes no outro. Mas você consegue precificar sua hora pelo quanto você gasta, precisa ganhar, sua empresa para ter lucro, e quantas horas você trabalha, você tem o teu custo por hora. Então vamos supor que a sua hora custa R$40. Você vai demorar 10 horas para fazer uma marca, quanto tem que cobrar? No mínimo? R$400. É isso aí. Entendeu? E aí eu quero ter um lucro de 30%. 3 vezes 4, 12, vai ter que cobrar mais 120. Vai cobrar R$520, vai ter uma margem de lucro de 30%. Basicamente, tirando nota, né? Então, é assim que precifica. E quem já começou e já está trilhando aí há algum tempo, tem uma noção. Se não tem uma noção exata de quanto tempo demora, ela vai ter as horas que ela trabalha no mês, é só fazer o cálculo e... eu preciso fazer um planejamento de mídia. Quantas horas demora? 20 horas. Então você vai calcular a hora por teu lucro e faz o orçamento. É bom sempre deixar uma gordurinha porque o cliente vai dar uma chorada e tal, né? E você está dentro do mercado, né? Sim. Às vezes vai ficar muito caro, você tem que ajustar teu processo para cobrar menos. E às vezes, que é nesse caso, vamos supor, você teria que cobrar com 30% R$520. Mas você consegue vender uma marca a 2.000? Eu vou vender a marca a 2.000, porque é uma coisa esporádica, não vai ter sempre. Então aí vale a pena ter um produto que vai te dar menos trabalho e mais dinheiro. E por aí vai. Legal a gente falar aqui que todos esses valores são hipotéticos, né? São que a gente hipotéticos. Estou inventando para poder fazer o cálculo aqui e mostrar para vocês. E daí cada um vai adaptar a sua própria realidade, né? Para conseguir chegar num valor específico. Tem gente que, só antes de ir para a próxima pergunta, tem gente que me procura por já estar no mercado e pergunta quanto eu cobro para fazer tal coisa, um catálogo, uma marca, um cronograma de rede social. E essa é uma pergunta, gente, que se alguém está respondendo para vocês de maneira específica com um valor, com preço, tá errado, tá? Corra dessa pessoa. Run. Porque não tem como. Cada um tem um custo. Então, cada um tá numa região que tem uma realidade de preço. Tá? Então, isso é calculado por cada indivíduo mesmo. Cada realidade, né? E uma outra coisa que eu achei interessante que você falou foi a respeito da entrega, né? Já deixar claro ali como que você vai entregar para que a pessoa entenda que aquilo tem um valor, né? Então, o prazo que você vai precisar para produzir e como que você vai entregar. Porque a gente não pode pressupor que a pessoa vai entender. Sim. Tem gente que reclama, mas não dá valor, tudo é preço, meu concorrente está cobrando mais barato. Tá, mas você está mostrando o que você vai entregar. O que é seu é diferente do teu concorrente que está cobrando 400 e você vai cobrar 2.000. Porque para o cliente, um é 400, o outro é 2.000. Isso é básico, gente. Isso é realmente preço. É só isso que ele tá vendo. Só isso que ele tá vendo. Qual o valor? Aí a maneira que você apresenta é o que você vai entregar e aí ele vai ter a percepção de valor daquilo real. Massa, demais. Bom, agora vamos para uma outra questão que acho que é bem importante, que é uma dúvida aí da galera, é a respeito dos pacotes, Rony. Como que a gente pode pensar uma maneira de empacotar o nosso serviço, né? Porque quando a gente vai entregar um batom para uma pessoa, a gente já sabe que ele tem uma caixinha, que ele custa tantos reais, e um serviço de publicidade. Como que faz isso? Bom, existem algumas maneiras de fazer, mas o importante é o profissional ou a profissional saber se quer trabalhar dessa maneira. Quero trabalhar com pacotes? Vou trabalhar com pacotes. Por quê, gente? Vocês vão perceber que muitas pessoas, muitos leads que virão até vocês ou que vocês vão prospectar, vão começar a pedir coisas parecidas, que é o que está rolando no momento, né? Eu quero cronograma de rede social, eu quero fazer uma mídia offline, eu quero fazer uma criação de marca com identidade visual. Vão ter alguns padrões. Vai se repetir. Vai se repetir. Então, você pode, porque você já tem o preço que você faz para aquele determinado serviço, você pode fazer pacotes. O pacote ele é bom por quê? A maior dificuldade de prestador de serviço é porque você tem que vender todo mês para ter sua receita. Você depende da sua venda, você é autônomo, né? Mesmo que seja empresário autônomo. Então, o segredo, isso é chave de ouro, hein? Isso é chave de ouro. Anota aí que isso é importante. O segredo de uma prestação de serviço de sucesso, de uma agência de publicidade de sucesso, um dos segredos é a compra recorrente. Ou seja, clientes que pagam para você todo mês por um determinado serviço. Por isso os pacotes. Então, você deixa claro que você vai entregar
vai valer a pena para o cliente muito mais do que se ele pagasse por job, que é por serviço. Mais pontual, único, Isso. Você cria um relacionamento seu com o cliente, do cliente com a sua agência, né? E esse relacionamento vai te gerar depois novas oportunidades. Se o cliente for expandir, se ele for criar uma outra coisa que não tem no seu pacote, você consegue fazer incrementos ou fazer serviços esporádicos. E essa compra recorrente, ela vai ajudar a pagar todos os seus custos fixos. Muito bom. E só pra galera ter uma ideia, o que seria um pacote? Vamos dar um exemplo, assim, pra ficar mais claro? Vamos, pacote de rede social. Tantos posts por mês, estáticos, a gente faz a redação e o post, programa a postagem para você. Isso é um pacote. Tem outro que pode ter tráfego pago junto, que daí você tem que ter um especialista de tráfego pago ou você fazer. Sim. Tem outro que tem, olha, se é uma nova empresa, eu tenho um pacote para nova empresa, que eu crio a sua marca, te entrego assim, 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 e faço um cronograma de rede social para você. Ou aí você pode entrar com a mensalidade junto para você continuar o serviço. Então tem várias maneiras de se fazer pacote. Tem o offline junto, que você pode fazer outras ações offline. Tipo, se o cliente quiser fazer um outdoor por mês. Isso, uma mídia offline inclui. por mês. Um mês vai ser outdoor, outro mês vai ser um panfleto, outro mês vai ser uma rádio. Aí você pode também incluir isso no pacote. E aí vai valer a pena para ele, porque ele sempre vai estar divulgando, né? E você vai ter aquele valor recorrente no mês de ganho. Então, isso é muito importante. Muito bom. E é aquela coisa, né? Muito mais produtivo você conseguir manter os seus clientes do que conquistar novos, que a gente sabe que gasta uma certa energia, né? Exatamente. Ainda mais se a equipe é pequena ou se é uma agência, a mesma pessoa que vende, a que produz, a que a entrega. Então, se você tem recorrente, é um a menos que você vai precisar vender no outro mês. Aí é 2 a menos que você vai precisar vender no outro mês. Aquilo vai te dando mais fôlego para você trabalhar menos, produzir mais e ganhar mais, né? Esse é o esquema. Rony, só para a gente ter uma ideia, quanto por cento mais ou menos da agência Delgado hoje é recorrente? Só para o povo entender como é importante 90%. isso. 90%. Porque tem as outras coisas que daí são marcas, eventos, que a gente faz a comunicação de eventos, que são esporádicos. Mesmo assim, são recorrentes. Mesmo assim, eles acontecem. Porque tem evento que a gente faz todo ano. Então, ele é recorrente, só que a recorrência dele é anual. É uma vez no ano. E tem recorrente mensal, que são os clientes mensalistas que nós temos. Ah, mas a gente inclui tudo na mensalidade? Não, tem coisa que é a parte, daí igual eu falei. Ah, eu quero fazer uma campanha específica disso que não tem no meu pacote. Aí a gente faz um orçamento, inclui ou cobra no próximo FII mensal, né? No próximo pagamento do cliente. Muito bom, para o povo ver que isso realmente é o poder, Isso né? funciona na real, Na assim. real, Funciona na real. não é brincadeira, não. Não. Então, agora que a gente já montou os nossos pacotes, que a gente já entendeu ali qual que é o valor, qual que é o preço de cada serviço, como é que eu vou apresentar esse orçamento para o cliente, Rony? Isso é um ponto fundamental. Como apresentar o orçamento para o cliente. Como você é da área, você que está me assistindo, né? Você é da área. Então, eu sugiro que você apresente o orçamento para o seu cliente como você gostaria de receber um orçamento se você contratasse alguém para fazer o seu serviço. Isso é o principal. Porque daí você vai ser autocrítico e autocrítica a ponto de fazer uma coisa de qualidade. Ah, mas ainda não está perfeito. Faz, até você me falou isso ontem, né? Não está perfeito. Faz e manda para não perder, porque se você fica esperando, o cliente fica 2 dias esperando você mandar o orçamento, já era também, você perde o time, né? Faz e vai aprimorando, pega feedback, vai aprimorando. Mas o essencial é que isso que eu falei há pouco, que é mostrar o processo, como é o seu trabalho, como você vai entregar, isso tem que estar no teu material. A pessoa tem que enxergar o que você vai fazer e como você vai entregar. São coisas genéricas, às vezes a pessoa não vai entender, né? E aí eu faço uma coisa que é outra dica de ouro. Olha lá, outra dica de ouro. Vai mandar o orçamento, manda um áudio junto, se for por WhatsApp, explicando o orçamento. Um áudio, um vídeo, ou marque uma reunião se você for mais presencial. Se o teu cliente quiser te receber presencialmente, porque às vezes ele não quer e você perde o orçamento porque você quis forçar uma reunião, né? Se o cliente quiser uma reunião, você vai perceber que ele quer uma reunião, porque ele vai te abrir alguma coisa. Ah, vamos marcar. Ah, eu queria entender melhor. Aí você vai ver uma brechinha que você pode marcar uma reunião. É importante. Mas é importante a gente explicar. É o que eu volto a dizer sempre. A gente não pode pressupor que a pessoa entenda o que a gente faz. Ela está contratando a gente porque ela não faz aquilo. Então a gente tem que explicar como faz, como vai entregar da melhor maneira possível. Boa. E interessante uma coisa que você falou,
que eu acho que talvez as pessoas de pequenas agências imaginem também, né, que para ter uma grande agência você tem que ter ferramentas super sofisticadas, etc e tal. E uma das ferramentas que você mais usa nesse processo é o WhatsApp mesmo, né? Que tá acessível para todo mundo, tal. Gratuito. Que é gratuito, Né? Então tem o WhatsApp Business que já dá para você colocar as propostas ali de maneira mais rápida para você mandar, mas eu acho que cada cliente é um cliente. Né? Então, por mais que tenha os pacotes que você pode mostrar, você vai ter que explicar os pacotes. E hoje em dia, eu já não trabalho mais com pacotes. Mas para quem está começando ali, e até pelo menos os seus primeiros 15 clientes fixos, mensais, é importante ter pacote, porque é mais fácil de mensurar processo, que a gente vai falar mais para frente. Hoje, por mais que existam os pacotes internamente na agência, a gente não trabalha com pacote. Eu quero entender a necessidade daquele cliente. Porque eu já tenho uma noção maior de quantas horas vai demorar para atender aquele estilo de cliente com que ele quer. Né? Então, basicamente é isso daí. Bora então para a próxima pergunta, que ela vale R$1 milhão. A pergunta de 1 milhão. Porque eu vejo que é uma dor que muitos donos de pequenas agências têm a respeito do portfólio, né? Então, quem está começando, quem tem uma pequena agência, pode ser que essa pessoa ela não tenha ainda muito histórico e pode ser que ela... Aí fica uma questão aí de autossabotagem. Pode ser que ela não se orgulhe do histórico que ela tem, que é um grande problema, né? Mas, enfim, vamos lá. Se eu não tenho histórico, se eu não tenho portfólio, como é que eu vou vender o Primeira meu trabalho? coisa é ter um portfólio. Vai ter que ter, não vai ter mas jeito. eu não tenho como ter um portfólio que eu cobro muito barato, os meus clientes fazem coisas muito mais simples do que eu gostaria. Eu queria ter um cliente maior, não consigo porque o meu portfólio não mostra o real potencial que eu tenho para atender aquele cliente maior. Então vai a dica de R$1 milhão, $1 milhão, né? Mais Vamos dar uma. 1 milhão de libras, 1 milhão de euros, 1 milhão de ienes. A pergunta de 1 milhão é: como eu faço esse portfólio? Gente, se você não tem portfólio, é simples. Você pode listar ali 5 segmentos que você gostaria de atender. Automotivo, moda, calçados, comida, restaurantes e tal. Você lista 5. E você vai pegar quem é referência na sua região, na sua cidade, daquele segmento. Aí você já tem um breve portfólio. Se você não tiver, não tem problema. Você vai chegar na pessoa, vai lá na empresa ou tenta marcar, vai conversar com a pessoa. Isso é bom que seja presencialmente. Falar, olha, eu tenho uma agência assim, 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 estou há tanto tempo, já tendo tal e tal e tal, ou estou começando. E eu gostaria de uma oportunidade de fazer um trabalho para você. E eu não vou cobrar, ou eu vou cobrar X, era tanto, eu vou fazer por tanto. Porque eu estou fazendo isso para ter um portfólio. Posso fazer um trabalho para você? E te apresentar? E eu gostaria, como você está no segmento há muito tempo, eu gostaria de um feedback seu sobre o meu trabalho. Porque daí você já vai ter uma validação do teu trabalho naquele segmento. Olha que importante. Às vezes você acha que o segmento é uma maravilha e não é. Isso acontece. Eu quero porque fulano atendia e eu consigo cobrar caro. E às vezes não é. Então você faz isso, já mostra quando você vai entregar para a pessoa que você vai fazer, faz, entrega e valida. Faz isso com todos os segmentos, pode ser um por vez. Posso usar de portfólio? Você me autoriza? Autorizo. Beleza, você vai ter portfólio das 5 principais empresas naqueles segmentos para falar, é meu cliente. E você fez o trabalho para eles. Caraca, essa dica é de ouro essa mesmo, dica de 1 hein? milhão. Quem que não vai querer? A pessoa Pois fazer uma campanha, fazer um post, fazer um vídeo, fazer uma marca, enfim, né? Sim. Importante a gente deixar claro aqui, né, Rony, como é fundamental esse over-delivery, né? A gente entregar muito, né? Às vezes o povo foca muito no retorno, mas a gente precisa entregar antes, né? Para conseguir ter esse retorno, né? E às vezes, mesmo que você entregue, você tem que entregar mais do que o cliente pediu. Mas às vezes você vai perceber falhas na sua estrutura e na sua agência que você tem que... Porque você vai ficar cada vez mais exigente, vai ver o que os outros estão fazendo. A empresa vai demandar mais de você. Eu queria fazer isso, você faz. Você vai ter que se aprimorando, melhorando o processo, entregando mais. Isso pode até depois gerar um upgrade do cliente, porque você está entregando muito mais do que você pediu. Tem cliente que, né, às vezes vai querer te dar uma espremida ali. Mas é importante que você faça esse over-delivery sempre e busque aprimorar. E não é só buscar aprimorar. Que é aqui que é o ponto principal. Por exemplo, a gente recebeu a certificação do SEMP. Meu cliente sabe que eu recebi a certificação do SEMP? Ele não sabe. Sozinho ele não vai saber, Ele não vai saber. E a gente parte do pressuposto que, que legal, eu tenho agora, mas ninguém sabe. Então, já aconteceu comigo ao longo do tempo, de eu chegar pro cliente e ele falar, eu preciso fazer tal coisa. Eu falei, cara, mas eu faço isso. Ele falou, você faz?
Eu falei, eu faço, você não sabia? Ele falou, não. Eu falei, então, o errado sou eu, porque eu tinha que mostrar. Sempre que a gente inova, não pode ser maçante, né? Toda semana mandar um negócio ali, mas sempre que você inova alguma coisa que você veja, você já tem uma carteira de cliente na mão que você pode oferecer. Olha só. E é legal essa coisa de, tipo assim, você, igual isso que você falou, né? Melhorar os processos. É melhor você melhorar o seu processo enquanto a pessoa ela não tá, assim, exigindo absurdamente de você. Isso, ela tá indo junto com você no processo, na curva de aprendizado, e ela não tá de saco cheio, né? Porque às vezes vai desgastando a relação, tal coisa mandou errado porque o teu processo não tá redondo, aquilo vai desgastando, até o ponto da pessoa falar, ó, eu vou sair e tal, vou procurar uma outra agência, vou fazer interno, enfim, porque não funcionou. Então a gente não quer que isso aconteça, a gente tem que trabalhar com prevenção para depois não ter que lidar com a crise, né? Fazer gestão de crise. Muito bom. E, enfim, já que a gente falou dessas maneiras de apresentação que são aí de uma agência responsável, né, profissional, eu queria que você falasse um pouquinho de tudo isso que a gente falou, o que diferencia, né? Porque vai ter gente que vai estar ouvindo a gente, vai falar assim, isso é besteira. Isso é bobeira, não precisa, já vendo. Já vendo pra caramba, já faço do meu jeitinho, né? Faço do meu jeitinho aqui. O que você acha que é a grande diferença de uma agência profissional para uma agência amadora? Primeiro, que a agência profissional faz tudo isso aqui que você falou, né? Sim, isso e muito mais, né? Isso e muito mais, com certeza. E qual que é a diferença, então, que ela tem na percepção do cliente? Tá, a percepção é simples. Tudo que a gente vai comprar, seja um produto ou um serviço, tudo a gente tem parâmetro do que é bom ou ruim. Se vocês pensarem, se eu falar para vocês, num risoto, vocês vão saber o que é bom ou ruim. Num restaurante, vocês vão saber o que é bom ou ruim. Vocês têm uma percepção de valor. Carro, vocês vão ter percepção de valor de carro top, um carro que não é tão top. Tudo tem percepção de valor. O teu cliente e a tua cliente tem que ter essa percepção de valor de você sendo a empresa top. Mas eu não sou uma agência de São Paulo que tem não sei o que. Não tem nada a ver. Percepção de valor é percepção de valor, né? Eu sei que às vezes da sociedade pode ser que não seja tão valorizado, mas existe a sua percepção de valor. Como você se posiciona e como você vende, importante. Que o publicitário tem esse rasguinho aí. Sem ego e sem soberba, porque você não é melhor que ninguém. Você está mostrando o seu produto e a qualidade do seu produto. Isso é importante, que você não pise em ninguém, não fale do seu concorrente. Porque lá não é assim, o meu é assim. Não. Mostra o teu valor. Isso é importante de você salientar. E a maneira como você apresenta isso, que é um combo de coisas, né? É a postura da pessoa, como ela se posiciona, o que ela já fez, o portfólio que ela conseguiu, né? E agora nós estamos fazendo um resumão. E como ela vai apresentar, e importante, depois que você apresentar, a pessoa não vai fechar de primeira, né? Normalmente. Como você continua isso? Que é o processo de venda, o processo de prospecção. Não se irrite. Às vezes essa pessoa, você vai falar com ela hoje, ela vai fechar com você daqui 3 anos. Não se irrite. Às vezes ela não vai fechar com você, ela vai te indicar 5 clientes, porque ela gostou do teu portfólio e da tua apresentação, da tua proposta. Porque você foi profissional, mas não é para ela. Porque ela não queria aquele escopo, ou porque ela não tinha grana, ou porque ela decidiu não investir naquilo naquele momento. Mas ela gostou, você vai ganhar mais um vendedor, né? O boca a boca na nossa... A melhor propaganda do mundo é o boca a boca, inclusive para quem faz propaganda. Muito bom. E a gente falando de tudo isso aqui, né? Você comentou, porque às vezes a pessoa ela se sente uma empresa pequena, ela acha que ela, né... não sou uma agência de São Paulo. Mas as agências do interior, elas também vão atender pessoas do interior, né? Às vezes a empresa do interior, ela não está precisando de uma super mega gigante, ela não tem nem dinheiro, ela não tem nem a necessidade daquele trabalho, né, tão ostensivo, vamos dizer assim, que uma empresa maior ia fornecer, uma agência. Então, assim, é legal a gente lembrar do espaço que as agências pequenas também têm, né, Rony, aí no mercado da publicidade, né? A gente tem uma percepção que, na minha visão, é uma percepção errada, que é uma agência grande num grande centro, seja aqui ou seja em outros países, que atende grandes contas. Isso existe? Existe. É uma estrutura violenta. A agência, às vezes, tem 300 colaboradores, que hoje, inclusive, é um monte online, né? Home office, mas existe, tem produtor disso, tem não sei o que, de ter 1 milhão de coisas. Isso é legal para você aprender e adequar para a tua realidade. Só qual que é o negócio que eu percebo? Hoje, a agência tem clientes que são nacionais, eles vendem para o Brasil inteiro, vende para não sei quantos países, e a empresa é daqui.
E é uma empresa nacional igual aquela indústria que tem em São Paulo, tem aqui. Em quem que ela vai confiar? Ela não vai confiar numa agência de São Paulo que ela não conhece, que ela vai pagar uma fortuna, porque o custo é maior Muito lá, maior. do que confiar numa aqui, que já conhece a pessoa. Não tem relacionamento nenhum, né? Não tem. Então, é importante, primeiro, nos valorizarmos. E segundo, valorizar quem está em volta da sua cidade, da sua região, porque o potencial do mercado regional é muito maior do que só daquele grande centro. Porque tem muito mais empresas em vários interiores de vários estados do que... E outra, se você for ver, quem move o Brasil é o pequeno empresário, é o pequeno empreendedor que move o Brasil. Não são as grandes ajudam, é lógico, mas é o pequeno empresário. E uma agência é um pequeno empresário, né? Uma empresa pequena ou médio porte. E assim tem grandes players que você pode apostar. Às vezes você vê uma curva de crescimento naquele cliente, você pode apostar, né? De maneira correta, lógico, né? Claro. Mas existe muito potencial no interior. Isso é super real, assim. Perfeito, Rony. Muito obrigada pelas suas explicações. Eu que agradeço. Espero que o pessoal aí de casa tenha anotado essas dicas de ouro que você trouxe. Exato. Comente aí se vocês gostaram, se querem saber mais coisas e outros segmentos, em outros tópicos que a gente possa trazer para que você possa... Qual que é o lema lá? Volta lá no... A nossa mensagem é o quê? A gente vai aqui nesse programa, a Hora do CEO Publicitário, ensinar donos de pequenas agências de publicidade a lucrarem 10 mil por mês. Ou mais. Trabalhando 2 horas a menos por dia. Por dia, é exato. Isso aí, gente. Então, acompanhe a gente aí que logo vem mais um programa para vocês com mais um tema que vai te ensinar como chegar nesse faturamento, beleza? Valeu! Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.